continuar com a segunda unidade, onde nós vamos discutir um pouquinho do histórico e das tipologias do estado de bem-estar social. Tá? Em primeiro lugar, entender que essas teorias de estado, elas variam, né, conforme a mudança, né, no contexto social, certo? E que, quando nós falamos de estado de bem-estar social, nós estamos falando em várias possibilidades aí, onde esse estado, ele toma, né, como responsabilidade a interferência em áreas como habitação, saúde, educação, a regulação das relações de trabalho. Nem todo estado é um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, ele surge já, né, ele se desenvolve a partir já da década de 30, nos Estados Unidos, né, já começa a partir das crises, né, de 1929, né, quando se percebe que o mercado ele não é capaz de se autorregular. Na verdade, o estado de bem-estar social, ele substitui a lógica do estado liberal, né, e antes substituiu a lógica dos estados absolutistas, tá? Então, pensando assim no inteirinho, né, de evolução, nós teríamos os estados absolutistas, em seguida a lógica do estado liberal, né, onde já existe uma quebra com a administração, né, do tipo patrimonialista, e em seguida esse estado de bem-estar social, né, quando começam algumas crises nesse modelo de acumulação capitalista, né, no sentido da própria precarização da vida, né, nessa relação de exploração do trabalho, o estado de bem-estar social surge e se desenvolve na Europa, nos Estados Unidos, né, mas com características distintas. Então, o Estado se amplia enquanto garantidor, né, da vida em sociedade, e aí atuando como um mediador civilizador, mas, e principalmente com uma relação direta com os direitos sociais, né, porque direitos políticos, direitos civis, já estavam regulados pelo Estado, né, o Estado liberal, mas no estado de bem-estar social são os direitos sociais que acabam, né, recebendo mais atenção para diminuir, ou melhor, responder às próprias crises, né, do modo de produção capitalista, da superexploração do trabalho. A tipologia do Spink-Andersen que mostra que, ainda que os estados de bem-estar social tenham se desenvolvido no contexto de pós-guerra, né, para responder às crises do modo de produção capitalista, e que esse estado de bem-estar social, ele não era um estado homogêneo. Né? Então, cada país adotava uma área de interferência maior ou menor. Né? Então, assim, de acordo com 3 critérios, né, o Spink-Andersen ele formulou essa tipologia baseada em 3 regimes, que é o regime liberal, o regime conservador e o regime social-democrata. Tá? Então, quais seriam os 3 critérios? Primeiro critério, a participação do Estado nas despesas públicas. Né? O segundo critério seria justamente o grau de abrangência da cobertura do Estado, né, nos direitos sociais. E o terceiro critério é o grau de proteção que o Estado concederia aos trabalhadores, né, que a gente tem um termozinho chamado de descomodificação, ou seja, fazer com que o trabalho, né, deixasse de ser uma commodity, né, de ter assim, um valor insignificante, né, e passasse a ser valorizado, no sentido do Estado fornecer serviços básicos, né, para o trabalhador, né, serviços de saúde, de educação, de transporte, né, e, de certa forma, estimular o consumo, né, a partir dessa renda que não será mais empregada
nessas necessidades básicas do trabalhador. Né? Então, começar com o Estado social-democrata, né? Que é um Estado, a gente pode colocar aqui a Suécia como um país representante, né? Onde existe uma grande participação do Estado nas despesas sociais, né? Existe também o maior grau, né, de abrangência de cobertura, né, aos cidadãos desses serviços básicos, e também a maior possibilidade de descomodificação da força de trabalho. No Estado conservador, bem que aconteceu em alguns países, por exemplo, como a França, né, eu tenho a participação do Estado nas despesas sociais, ela é média, é um grau mais mediano, porque o serviço privado também, né, fornece esses serviços, né, que podem ser pagos. Essa proteção do trabalhador, ela se dá de forma cooperativista, né, ou melhor, corporativa, melhor dizendo, gente. Ou seja, o Estado, dependendo da relação sindical, da força, né, desses sindicatos, existem maiores benefícios para uma determinada categoria e menores benefícios para uma outra categoria. É por isso que a gente chama de corporativista, certo? Já que esses grupos, dependendo dessa relação de poder, é que esses grupos conseguem mais ou menos benefícios do Estado, no sentido de proteção, né, do trabalhador. E em relação à abrangência, também seria uma abrangência intermediária. Tá? No terceiro regime, que é o regime liberal, a gente pode pensar no estado mínimo. Né? Ainda é um estado de bem-estar social, na verdade, para mim, a gente nem precisaria colocar, né, o estado liberal enquanto um estado de bem-estar social, mas é um estado de bem-estar social no sentido de que existe o fornecimento de alguns serviços básicos para a população, mas isso se dá de uma forma focalizada, ou seja, somente aqueles que comprovem, né, geralmente por atestados de pobreza, a necessidade por um determinado benefício é que conseguem aquele benefício, tá? Então, existe uma assistência aos cidadãos, mas uma assistência focalizada. Esse é o Estado liberal, né? É bem típico do sistema norte-americano, né? Do país, dos Estados Unidos, no caso. E aí é interessante a gente pensar que no Brasil, aí o nosso material não traz essa informação, mas nos seminários vocês vão trabalhar melhor, né? Como se caracteriza o estado de bem-estar social no Brasil. Então, para alguns teóricos, nunca nem existiu um estado de bem-estar social, outros já veem, né, os direitos trabalhistas que foram alcançados na década de 30 como uma relativa proteção ao trabalhador, ainda que de forma corporativista, né? Ou seja, somente aqueles que estavam em relações formais de emprego era que conseguiam tais benefícios, né? Então, só para a gente pensar como se encaixaria, né, o Brasil nessas categorias aí de estado de bem-estar social. Teria aí um misto entre estado liberal e estado conservador, tá? Então, aqui, gente, eu finalizo essa segunda unidade, pedindo que vocês também reflitam sobre o papel, né, o protagonismo dos próprios trabalhadores, né, como que as lutas, né, históricas dos trabalhadores modificaram essa concepção da área de interferência do Estado, um Estado maior ou um Estado menor. Certo? E, além disso, atualizar a leitura para o âmbito do neoliberalismo, né, onde nós vivemos, né, um período onde esse estado de bem-estar social ele começa a se esgotar, né, por uma pretensa crise fiscal, e surge, mais uma vez, uma retomada aos ideais liberais que a gente convencionou, né, chamar no âmbito acadêmico de
neoliberalismo, tá? Então, bons estudos, aprofundem as leituras.